qualquer um no Face. Bom dia a todos. Então, com algum atraso, nós estamos começando a nossa Academia de Empreendedores, esse projeto aí que nós queremos trazer todos os sábados de manhã, uma aula falando sobre empreendedorismo, que vai ser tópicos que vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre o empreendedorismo. Isso faz parte também do projeto Academia de Empreendedores, que vai estar lá no Hotmart disponível a todos. Mais na frente nós vamos conversando e eu vou apresentando isso a todos vocês. Mas é um prazer estar aqui hoje podendo falar sobre empreendedorismo, e hoje nós vamos tratar de um tema inicial sobre empreendedorismo, que é a personalidade empreendedora. Personalidade é aquele conjunto de características, de ações, de forma de pensar, de se comunicar que as pessoas têm, e no caso nós vamos tratar dos empreendedores, porque isso é comum também aos empreendedores. Esse projeto, ele tem como finalidade fazer com que cada vez mais pessoas comecem a empreender. O que é empreender? Empreender é fazer acontecer. Uma das definições do empreendedorismo é fazer acontecer, tornar as coisas reais, entrar num tempo de produção, de produtividade, de fazer com que as coisas cresçam. Muitas vezes nós relacionamos o empreendedorismo ao fato da pessoa ter uma empresa, ao fato da pessoa ter uma loja física, ou quem sabe até agora, nesse tempo novo que está surgindo do empreendedorismo, uma loja virtual. Mas nem sempre o fato de ser um comerciante significa que a pessoa seja um empreendedor. Nós temos empreendedores das mais diversas áreas, profissionais liberais, prestadores de serviços, comerciantes, empresários. Nós temos vários tipos de empreendedores. E uma das coisas que eu quero enfatizar muito, e eu trabalho sobre isso, é que mesmo sendo CLT, mesmo sendo colaborador de uma empresa, mesmo sendo funcionário de uma empresa, eu posso ser um empreendedor. Empreenda dentro do seu negócio. Porque qual é o grande objetivo do empreendedor? Fazer as coisas darem certo, fazer as coisas acontecer. E nós vamos falar sobre isso hoje de uma forma um pouco resumida, sobre a personalidade empreendedora, mas nós vamos, nas próximas semanas, nos próximos sábados, estaremos aqui todos os sábados fazendo essa aula, nós vamos tratar especificamente de cada um desses temas. Vamos tratar especificamente de cada um desses temas que falam sobre empreendedorismo. Uma das razões da nossa demora hoje foi o fato de que o nosso técnico, a pessoa que foi contratada para estar aqui hoje monitorando o processo de gravação, de áudio, ele não apareceu. Então, dentro da aula hoje, nós vamos falar sobre isso, sobre as características empreendedoras. Com certeza é uma falta de uma personalidade empreendedora. A responsabilidade, embora não seja um dos tópicos que eu vou tratar hoje aqui na aula, a responsabilidade é uma das características de um empreendedor. O empreendedor, aquele que quer fazer as coisas acontecer, aquele que quer fazer as coisas darem certo, ele precisa ser, no mínimo, responsável. E eu tive a infeliz coincidência hoje de contratar uma pessoa que não tinha esse perfil responsável. Então, desde 8 horas da manhã, então, eu estou tentando fazer com que a aula fosse viável. Com as minhas limitações tecnológicas, tenho muita dificuldade com essas questões de programa de vídeo, mas estou tentando aqui colocar no ar esse programa para que se mantenha. E dentro disso, nós vamos falando e eu vou citando alguns exemplos.
Por causa disso, eu já estou justificando, muitas vezes eu vou chegar aqui perto do computador para fazer eu mesmo a troca dos slides, que era o que a gente queria que ficasse muito mais organizado, então que eu não precisasse estar indo, que eu pudesse aproveitar aqui o Flip Chart, pudesse anotar, que a câmera fosse aproximada para que se enxergasse. Então hoje eu não vou poder usar o Flip Chart, senão isso aí vai virar uma confusão, arrasta coisa para cá, arrasta coisa para lá. Mas tem um ditado que todo empreendedor precisa levar em conta: o feito é melhor que o perfeito. Faça aquilo que você tem que fazer com as condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Então isso é uma característica empreendedora. O feito é o melhor que o perfeito. Então eu teria mil e uma desculpas para dizer, eu não vou começar hoje, eu vou colocar um vídeo ali dizendo que, infelizmente, pela irresponsabilidade de uma pessoa, eu não pude começar hoje. Mas eu também posso fazer a opção de dizer, não, eu vou começar. Do jeito que for, eu vou começar, porque no caminho, no processo, nós vamos fazendo os ajustes que são necessários e possivelmente no sábado que vem nós vamos conseguir ter alguém que vai fazer essa parte técnica aqui para nós, para que facilite. Vamos lá, característica empreendedora. Eu vou chegar aqui então para fazer essa troca. Característica empreendedora. Nós temos aqui a Academia de Empreendedores, então ela é online nesses primeiros momentos. Nós já estamos numa preparação para que a gente consiga fazer essa academia de uma forma presencial. Nós já estamos nos estruturando, estamos planejando a volta ao presencial. Temos muitas esperanças, muitas expectativas de que o mais breve possível nós possamos voltar ao normal, mas vamos voltar, vamos enquanto isso seguir na nossa característica aqui empreendedora, para que a gente possa levar adiante esse processo. Então é o nosso desafio manter esse processo da Academia de Empreendedores funcionando. Então esse é o nosso grande desejo nesse momento. Algumas características empreendedoras. Os slides já não quiseram funcionar, já é o primeiro grande problema que tivemos, mas nós vamos na frente, depois esses slides ficarão disponíveis para você. Primeira característica empreendedora, para não fugir do slide aqui. O empreendedor, ele sempre está buscando informações. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se eu consigo fazer essa troca de slides. Aqui. Então, a personalidade empreendedora. Agora sim, conseguimos achar aqui. Então, dentro da nossa busca aí por acertar, tivemos uma luz aí. Personalidade empreendedora. Então, personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir. Tudo faz sentido com relação à vida, mas faz sentido também com relação ao que nós fazemos como empreendedores também. Então, a personalidade empreendedora é um conjunto de características psicológicas. Por que psicológicas? Porque a nossa mente, ela vai controlar todo o nosso comportamento. Todo o nosso comportamento. Eu estou tendo a oportunidade de fazer uma pós-graduação em neurociência com performance humana e tenho visto muito o funcionamento do nosso cérebro, como nós funcionamos como seres humanos. Então é tremendo nós vermos a forma com que o nosso cérebro se comporta, a forma com que ele se move e a capacidade que esse cérebro tem de se renovar,
aquilo que se chama de neuroplasticidade ou neurogênese, a forma desse cérebro criar novas conexões, criar novas formas de ligação, de conexão sináptica, para que isso possa criar novos aprendizados, criar novas maneiras de ver a vida, de pensar a vida. O empreendedor, ele precisa constantemente estar exposto a isso. Para isso, ele precisa ter uma personalidade. Nós vamos tratar dessas características agora, de algumas características de personalidade que esse empreendedor precisa ter para que ele consiga levar adiante esse processo dele de crescimento. Então, uma das coisas que o empreendedor precisa ter, ele precisa estar sempre atento a uma oportunidade e ele toma a iniciativa. Veja bem isso que nós estamos falando. Está sempre atento a uma oportunidade e ele toma a iniciativa. Então, esse empreendedor, ele sempre precisa estar atento às oportunidades que vêm na vida dele. Ele sempre tem que estar atento à oportunidade. Hoje, nós estamos vivendo alguns tempos muito difíceis. Estamos vivendo alguns tempos muito sombrios, que são os tempos da pandemia. Nós, empresários, nós, empreendedores, estamos vivendo desafios constantes, principalmente por essas questões que envolvem o comércio. Nós estamos aqui falando da questão da saúde agora. A questão da saúde é uma questão dos profissionais da saúde, que são heróis, que são empreendedores, que fazem acontecer, muitas vezes sem recursos, muitas vezes sem os equipamentos corretos, muitas vezes sem as ferramentas necessárias, muitas vezes até mesmo sem os medicamentos adequados. Eles fazem o possível para fazer com que as pessoas se recuperem, para que as pessoas tenham o tratamento mais digno. Então, fica aqui a menção honrosa a todos os profissionais de saúde que estão lá na linha de frente, no nosso caso aqui no Hospital de Caridade, eles estão lá na linha de frente fazendo o possível, para que se consiga dar condições das pessoas que estão lá internadas se recuperarem. São empreendedores, eles fazem acontecer. Eles fazem as coisas se tornar possíveis. Eu lembro de uma colocação que foi feita aqui, pública, que em algum momento da saúde pública aqui da cidade estava sendo dividido de um respirador, uma adaptação para que saísse para 2 pessoas, ou seja, um respirador que atenderia uma única pessoa, ele foi adaptado para que ele atendesse 2 pessoas. Hoje, a princípio, graças a Deus, graças aos investimentos, graças ao trabalho que foi feito, a princípio eu acho que todo mundo já está com o seu respirador, quem precisa, ou seja, os leitos já estão equipados com respiradores. Mas houve um tempo em que, pela escassez de recursos, pela escassez de equipamentos, e eu não estou aqui julgando o porquê nós não tínhamos esses equipamentos ou o porquê nós não tínhamos o recurso, de um respirador se tirava para 2 pessoas, se enviava o oxigênio para 2 pessoas. O que é isso? É empreendedorismo, iniciativa. Então, o empreendedor está sempre atento a uma oportunidade e ele toma a iniciativa. Ele não espera que outras pessoas o mandem fazer. Ele vai lá e reage. E aí voltamos agora para a nossa realidade. Deixamos os profissionais de saúde cuidar da área deles, porque eles são os técnicos. Eles são formados nisso. Eles são capacitados para isso. Eu não tenho como entrar num hospital, por mais vontade que eu tenha, e dizer, olha, eu quero ajudar vocês a resolver os problemas dos pacientes. Não tenho. Eu não tenho como fazer isso porque eu não tenho o mínimo de conhecimento necessário. E só de vontade nós não conseguimos fazer com que nós possamos ajudar alguém. Claro que teria algumas outras tarefas que poderiam ser feitas de forma secundária, mas não diretamente com o paciente. Então, eles cuidam da área de saúde e estão cuidando muito bem cuidado. Hoje, por exemplo, passei de manhã, há uma fila enorme de vacinação. Os profissionais de saúde estão lá vacinando. 500 doses de vacina serão aplicadas hoje, 500 aplicações. É um processo
que está sendo muito bem feito. Agora voltamos para nós empresários, para nós empreendedores, para nós microempresários, pequenos empreendedores. Aí sim é a nossa área de atuação, aí sim nós devemos trabalhar para cuidar dessa área, porque nós estamos vivendo dois problemas, um problema sanitário e um problema econômico, um problema de saúde e um problema financeiro. Não se pode negar isso. Então, nós vamos cuidar da nossa área que é a questão econômica, a questão da geração de empregos, a questão da geração de riquezas, a questão da geração de recursos para o próprio município. Porque da onde o município recebe a grande parte das suas finanças? São dos comércios, da arrecadação de impostos, das vendas, dos serviços, das taxas. Então, o comércio precisa funcionar. Então, nós vamos cuidar de trabalhar, fazer com que esse comércio seja cada vez mais fortalecido. E quanto mais empreendedores tiver, quantos mais empreendedores tiverem, quanto mais pessoas crescerem, gerarem renda, gerarem riquezas, gerarem empregos, a nossa cidade consegue alavancar, consegue crescer e consegue mudar a sua realidade. Então, um empreendedor que tem uma personalidade empreendedora, como sua primeira característica ele precisa estar atento a todas as oportunidades. Quando houve o lockdown geral lá em fevereiro, que se fechou tudo, ali começamos a ver quem realmente tinha uma personalidade empreendedora. Pessoas que tiveram que migrar de uma hora para outra do seu comércio físico, ali, vamos dar um exemplo aqui, um exemplo clássico, de uma loja de roupas, uma loja extremamente física, em que as pessoas saem de sua casa, vão lá na loja e elas gostam de experimentar, vão comprar uma camisa, ela gosta de experimentar a camisa, para ver como a camisa vai ficar vestida, como que ela vai ficar vestida com aquela camisa. Ela entra ali no mostrador, ela leva 2, 3 camisas e ela experimenta aquelas camisas, assim como uma calça, as mulheres com um vestido, com uma blusa. É um negócio físico. E aí, de uma hora para outra, essas pessoas tiveram seus negócios físicos fechados. Não havia mais essa possibilidade de que os clientes entrassem dentro da loja e fizessem esse tipo de ação. Pegar a roupa, tocar na malha, sentir a malha na mão, experimentar 2, 3, 4 tipos da mesma roupa para que visse qual que ficava melhor, qual cor combinava melhor. E aí nós tivemos 2 tipos de empresários. Aqueles que fecharam, desistiram, é impossível, não tem mais o que fazer. E agora o que vai ser de mim? Sem a minha loja, como que eu vou pagar meu aluguel? Como que eu vou pagar meus funcionários? Como que eu vou pagar minha luz? Como que eu vou pagar os meus impostos? Eu tenho boletos para pagar? E aí nós temos também os outros empresários, que migraram de uma hora para outra para o digital, que começaram a fazer lives, que começaram a apresentar com seu celular, apresentar as suas roupas, apresentar os seus produtos aos clientes, buscando alternativas novas para poder seguir vendendo, para poder seguir trabalhando, para poder seguir empreendendo, para manter o sonho do empreendedorismo de pé. Tiveram o quê? Iniciativa diante de uma oportunidade. Que oportunidade? Nós podemos seguir vendendo. Nós não precisamos parar. Há uma oportunidade, há uma saída. É uma saída difícil? É uma saída difícil. Por que é uma saída difícil? Pelo mesmo motivo que eu estou aqui hoje. Dificuldade com o digital. Nem todo mundo domina o digital. Nem todo mundo sabe como se comportar no digital. Nem todo mundo tem o desejo, a predisposição de aparecer no digital. Mas é uma oportunidade que surge para que haja uma mudança, para que não se tenha prejuízo total, para que não se feche a sua loja. Então, o empreendedor ele precisa estar atento a todas as oportunidades.
Então eu citei uma oportunidade, mas existem várias oportunidades que surgem no nosso dia a dia. Em todos os momentos nós temos uma oportunidade. É uma oportunidade de venda, é uma oportunidade de compra, é uma oportunidade de adquirir um cliente novo, é uma oportunidade de adquirir um nicho de mercado novo. Então, o empreendedor, como primeira característica, precisa estar sempre atento a oportunidades e tomar iniciativa. Nós vamos falar muito mais específico sobre isso nas próximas aulas. Hoje eu quero passar por todas as características para que a aula não fique muito extensa e depois nós vamos trabalhando área por área com o passar dos dias. Então, vamos para o próximo slide. O empreendedor, ele raciocina sobre os riscos. Então, ele raciocina sobre os riscos. O que significa isso? Que ele vai sempre avaliar os riscos. Que riscos são esses? Os mais diversos. Principalmente riscos que são financeiros. Ele corre riscos diariamente. Esse tem que ser o pensamento do empreendedor. O empreendedor corre riscos diariamente. Eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, o empreendedor, a grande maioria, na nossa realidade, ele começa um empreendimento contratando, às vezes sem contratar colaboradores, sem contratar funcionários. Ele começa o seu empreendimento, se é um homem com a esposa, se é a esposa com o seu marido, ou seja, geralmente os empreendimentos começam de uma forma familiar. Traz um irmão, traz uma irmã, traz um primo, um sobrinho, uma tia, pai, mãe. Geralmente começam assim os pequenos negócios. Há negócios que começam já estruturados. Mas se nós formos analisar a realidade da nossa cidade, o nosso dia a dia, nós vamos ver que a grande maioria dos negócios, dos empreendimentos, eles começaram assim. Negócios totalmente familiares. Mas o negócio começa a expandir, o negócio começa a andar, começa a crescer, começa a evoluir. E há uma necessidade de se contratar colaboradores. Começamos a passar por riscos. Por que por riscos? Porque muitas vezes não sabemos como contratar. E aqui eu não estou falando de qualidades das pessoas, estou falando de perfil de colaborador. O que eu preciso para a minha empresa? Que tipo de colaborador eu preciso para a minha empresa? Que tipo de perfil comportamental esse colaborador tem que ter para que tenha resultado naquilo que eu estou querendo? Fazemos um parênteses aqui. Por que eu contrato uma pessoa? Para que essa pessoa resolva um problema para mim. É para isso que nós contratamos colaboradores. Quando nós contratamos um colaborador, é porque nós temos um problema que nós não estamos conseguindo resolver e nós precisamos de alguém que resolva esse problema para nós. Por exemplo, qual o problema? Vamos citar um problema. Nós estamos crescendo, não estamos conseguindo atender todas as pessoas que estão entrando na loja. Eu vou citar aqui de novo o exemplo da loja de roupas. Estão entrando 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Todas estão querendo ser atendidas e nós somos só 2 pessoas para atender. Estamos deixando 2 pessoas esperando. Essas outras 2 pessoas não querem esperar, acabam indo a outra loja e acabam comprando em outro lugar. Então eu preciso contratar um colaborador. Para quê? Para que resolva esse problema. Para que agora nós sejamos 3 pessoas atendendo e que nós venhamos diminuir o número de pessoas que fica esperando o atendimento. Porque se entram 4 pessoas, tem 3 atendentes, uma pessoa espera, aquela única pessoa que está esperando, ela vai automaticamente se dar conta que daqui a pouquinho ela vai ser atendida. Vale a pena esperar. Mas se ela chega lá e tem 2, 3 pessoas na frente dela, ela sabe que vai demorar. E ela vai acabar indo embora e possivelmente ela não vai voltar. E aí nós voltamos ao slide anterior e nós vamos dizer, perdemos uma oportunidade. Perdemos uma oportunidade de vender. E perder a oportunidade de vender é perder dinheiro.
Isso eu tenho que ter claro. A hora que eu perdi, a hora que o cliente saiu e ele não levou nada, eu perdi uma oportunidade. Ali poderia estar o dinheiro que eu iria pagar minha água. Ali poderia estar o dinheiro que eu iria pagar minha luz. Ali poderia estar o dinheiro que eu pagaria o imposto. E esse cliente foi embora, porque eu não sei quanto ele gastaria. Eu não sei quanto que seria o valor que ele iria deixar dentro da minha empresa. E ele foi embora. Então, eu contrato uma pessoa para quê? Para que resolva um problema. Para que chegue e atenda. E aí eu corro um risco. Porque cidade pequena, contratamos pessoas por indicação. Porque é amiga da outra colaboradora, porque é primo, porque é tio, porque é parente, porque é vizinho, porque eu sei que está passando necessidade, porque eu sei que está precisando de emprego, porque tem 3, 4 filhos e não tem o que dar para as crianças, porque o marido está desempregado, e aí nós começamos a justificar e nós contratamos essa pessoa. E essa pessoa não tem a mínima ideia de como atender um cliente. Ela não sabe atender um cliente. Ela não sabe falar, ela não sabe conversar, ela não sabe se comunicar, ela não sabe vender. Ela não sabe vencer uma objeção do cliente. Ela não sabe vencer a objeção de preço. O cliente diz, tá caro. E ela não sabe reagir ao tá caro do cliente. O cliente diz, eu não gostei da cor. Ela não sabe reagir à cor que o cliente não gostou. Ela não consegue dar opções para esse cliente. Ela não consegue fazer uma venda agregada. Se o cliente levou uma blusa, ela podia ter vendido outra coisa junto. Ela não sabe vender por quê? Porque ela é incompetente? Não. Porque não é o perfil dela. Ou porque ela não foi treinada para fazer isso. E aí nós começamos a correr riscos. Então eu preciso calcular os riscos. Eu preciso calcular esses riscos. Quando eu vou contratar alguém, eu tenho que ter certeza. Por isso vem a questão do perfil comportamental. Existem 4 tipos de perfil comportamental. O dominante, o influente, o estável e o conforme. É a famosa teoria DISC. Vou fazer uma aula sobre isso. Essa aula vai estar lá no canal do YouTube. Já deixo aqui o convite para todos. A princípio, essa live está sendo transmitida no meu canal do Instagram, no Facebook e também no YouTube. A princípio, eu não testei ainda, porque estou sem as condições de testar. O meu técnico não veio, eu quero lembrar isso. O meu técnico não veio, então eu não sei se está sendo transmitida nas 3 redes. Conferir aqui no Facebook, eu sei que está. Mas vai lá e entra lá no Instagram, @LuizMarianoFarias. Segue lá, vai ter algum conteúdo falando sobre empreendedorismo lá. E o YouTube, Luiz Mariano Farias também vai ter algum material lá. Estou estreando o YouTube hoje, não tinha YouTube hoje a princípio, é o primeiro dia, espero que esteja transmitindo lá também. E o Facebook, Luiz Mariano Farias também. Então, não se confunda, tem o perfil Mariano Farias lá, mas o que eu estou convidando você a seguir é a página Luiz Mariano Farias, onde realmente vai ter conteúdos voltados ao empreendedorismo. Então, busca correr riscos calculados. Então, eu preciso ter isso claro na mente. Eu citei um exemplo de risco calculado aqui, que é a contratação. No Brasil, nós temos uma característica muito complicada. Nós somos muito rápidos para contratar e muito demorados para demitir. Grave essa frase e fique com ela aí se faz sentido para você. Somos rápidos para contratar. Precisamos de alguém, contratamos alguém. E aí na primeira semana, na primeira quinzena, no primeiro mês, no segundo mês, nós já nos damos conta que deveríamos ter liberado essa pessoa. Que essa pessoa não tem o perfil que nós precisamos. Que ela não está preparada para fazer aquilo que nós queremos que ela faça.
E aí nós ficamos postergando. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. E na hora de demitir essa pessoa, aí já há um desgaste, aí o valor já é muito maior, já é caríssimo demitir alguém. Então, evite os riscos, calcule os riscos antes, avalie muito bem o processo, use o tempo da experiência, use aquele tempo para conhecer a pessoa, teste a pessoa. Se a pessoa numa semana, em 15 dias, ela não funcionou, libere. Libere, porque senão você está colocando em risco a sua empresa, a sua paz, a sua tranquilidade. Então, corra riscos calculados. Outro elemento aqui para nós tratarmos da personalidade é a qualidade e a eficiência. Qualidade e eficiência. Nós precisamos ter isso bem claro como personalidade empreendedora. Qualidade e eficiência. O que é qualidade? Então, qualidade é fazer aquelas coisas bem feito, é a entrega. A qualidade é a entrega. Antigamente se considerava a qualidade como diferencial competitivo. Diferencial competitivo. O que é o diferencial competitivo? É aquilo que me diferencia dos meus concorrentes diretos. Existem vários itens que são diferenciais competitivos. Hoje, no novo comércio, na nova maneira de empreender, hoje qualidade, ela é obrigação, ela não é mais diferencial competitivo. Hoje, com a dinâmica do comércio, hoje com a exigência do cliente cada vez maior, qualidade é obrigação, não é mais diferencial competitivo. O que há 10 anos era um diferencial competitivo, hoje não é mais, hoje é uma obrigação. Então nós precisamos buscar qualidade. E o segundo é a eficiência. O que é eficiência? É a capacidade que eu tenho de entregar aquilo que eu estou prometendo. Eu tenho que ser eficiente no que eu estou fazendo. Qual é seu nicho de negócio? Qual é seu negócio? E aí vem uma questão muito interessante. Qual é meu negócio? Não, meu negócio é loja de roupas. Eu estou insistindo aqui em loja de roupa, mas eu não vou abrir uma loja de roupa, não se preocupe. Meu negócio é loja de roupa e eu vou te dizer para você, o teu negócio não é loja de roupas. O meu negócio é padaria. O meu negócio não é padaria. O meu negócio é lancheria. O seu negócio não é lancheria. Mas então qual é meu negócio? O seu negócio é gestão. É gestão. O seu negócio é gestão. O seu produto é roupa. O seu produto é pão. O seu produto é lanche. É o seu produto. É aquilo que você entrega. Mas o teu negócio é gestão. O empresário, o empreendedor, qual é o negócio do empreendedor? É gestão. É gestão, é administrar a sua empresa para que ele consiga fazer a entrega do seu produto com qualidade e com eficiência. Quem aqui já pediu lanche? Já que eu dei o exemplo dos lanches. Dei um exemplo de lancheria. Quem aqui já pediu lanche? Quem aqui já esperou mais de 1 hora por um lanche? Qual é o sentimento de esperar mais de 1 hora por um lanche? Cliente agora. Cliente. Pense como cliente. Não pense mais como empresário. Pense como cliente. Você chegou na sua casa de noite, cansado, um dia inteiro de trabalho, um dia pesado, um dia puxado, não quer cozinhar, não quer, só quer ficar sentado, só quer descansar, só quer recuperar as energias. E aí diz, hoje nós vamos comer um lanche. E aí escolhe lá sua lancheria preferida, sua casa, seu lugar preferido de comprar comida e faça um lanche. Hoje tem muitas lancherias
que estão inovando e já tem seu aplicativo, né? Já tem seu aplicativo ali para fazer o autoatendimento. É uma das oportunidades que surgiram já agora nessa época de pandemia, né? Antes da pandemia eram pouquíssimas ou nenhuma que tinha o aplicativo para fazer pedidos via delivery. Aí você pede o lanche e fica lá. Falando de neurociência, a partir do momento que você pediu o lanche, nesse exato momento já há uma informação para o seu cérebro, que você vai comer um lanche. O sistema de recompensa do cérebro ele já se preparou para comer o lanche. Há uma série de conexões que foram feitas, uma série de comunicações que passou pelo tálamo, pelo hipotálamo, que foi para o córtex central. O córtex frontal já criou uma estratégia, já voltou lá com as informações, já preparou todo o seu organismo para comer aquele lanche. E o lanche não chega. E aí então, aqueles neurônios que nós temos aqui, os neurônios viscerais, se alguém pensava que nós temos neurônios só na cabeça, está equivocado. Aqueles neurônios viscerais, eles começam a mandar perguntas. Vão lá no hipotálamo e começam a perguntar, e aí? E aquele negócio do lanche? E aí então, aqui, as áreas salivares, elas já começam a ficar desesperadas. E aí começa aquela sensação. E automaticamente o nosso sistema de recompensa, ele começa a ficar irritado, porque houve uma promessa que não foi entregue. Houve uma promessa de comer um lanche que não foi entregue. E aquilo a gente já começa a ficar nervoso. Aquele negócio é isso. Que negócio é esse? Uma hora. E aí fica aquela agonia. Todo barulho de moto que passa, a pessoa já... Meu Deus do céu, chegou. E a moto cruzou. E a gente fica na expectativa. Ele errou o endereço, ele vai voltar. Por que um lanche demora mais de uma hora? Porque não se tem eficiência. E agora a lancheria vai bater em cima de mim, eu tenho um monte de clientes de lancheria. Eficiência. Está faltando alguma coisa dentro da cozinha para que seja mais eficiente. Ou está faltando honestidade na hora de colocar ali o prazo. Quando a pessoa faz o pedido, está cheio de pedidos lá na frente, está faltando honestidade de dizer, olha, o negócio é o seguinte, vai levar 1 hora para te entregar. 1 hora. Daqui a 1 hora eu te entrego. A fila de espera está de 1 hora. Eu tenho tantos pedidos na tua frente. Eficiência. Aí eu tomo a decisão, eu assumo a responsabilidade se eu quero esperar 1 hora ou não. Eu, cliente, que nesse momento sou o dono da razão, decido. Eu quero esperar 1 hora? Eu posso esperar 1 hora? O custo-benefício ele é importante para mim? Eu espero 1 hora para comer esse lanche? E aí vem uma questão. Se a pessoa espera 1 hora para comer teu lanche, parabéns, teu lanche é ótimo. Teu lanche é excelente. Teu lanche é excelente. O custo-benefício vale. Eu espero 1 hora para comer esse lanche. Mas o outro lanche em 15 minutos está pronto. Não. Eu espero 1 hora para comer esse lanche e não espero 15 minutos para comer o outro lanche. Qualidade e eficiência. Mas informe as pessoas. E diga, olha, o negócio é o seguinte, lista de espera. Nós temos aqui tantas pessoas. Não é culpa do empresário. Não é culpa do empresário. Se eu tenho uma cozinha que tem capacidade de fazer 10 lanches por hora, 15 lanches por hora, 20 lanches por hora, e nessa hora entraram 40 pedidos de lanche, é óbvio, é uma coisa óbvia que não vai dar certo, que não vai sair, os últimos pedidos não vão sair dentro do horário. Então é muito tranquilo para a pessoa dizer, olha, nós tivemos 40 pedidos nesse intervalo de tempo e não temos condições de entregar os 40 pedidos dentro de 1 hora. Então, consigo te entregar um pouco mais tarde, tu estás na nossa lista. E eu tomo a decisão se eu vou querer esperar ou não. Então,
Qualidade e eficiência, volto a dizer, nós vamos falar sobre isso mais tarde na outra aula. Persistência é persistente. O empresário, o empreendedor, ele precisa ser persistente. O que é a persistência? Um dos sinônimos de persistência é teimosia. Teimosia. Mas não é aquela teimosia assim, que tipo, que a pessoa é teimosa e é pirracenta e é mal educado. Não, não, ele é teimoso, ele insiste até o fim. Ele bate até que dê certo. Ele não se entrega, ele está sempre firme, ele não abre mão daquilo que ele está fazendo. Ele é persistente. Essa é uma das características fenomenais. Não há um empresário que tenha mais de 5 anos, de 10 anos de empresa, que não tenha passado por situações terríveis e que o mais certo seria fechar sua loja. Que tenha quebrado. E que pensou várias vezes em fechar, que a única solução era fechar, mas não fechou. Ele foi daqui, ele foi de lá, ele conseguiu, ele deu um jeito aqui, ele deu um jeito lá, ele conseguiu um dinheiro, ele vendeu alguma coisa, ele se desfez de algum bem, e ele foi lá e reinvestiu, e ele insistiu e bum! A empresa cresceu. A empresa deu certo. Somente 20% das empresas do Brasil chegam a 10 anos. 20%. Quer dizer que se abriram 100 empresas, somente 20 empresas vão chegar a 10 anos. Que loucura isso! O Brasil, segundo a ONU, é o país mais empreendedor do mundo. Segundo a ONU, um dado oficial da ONU, o Brasil é o país mais empreendedor do mundo. E no Brasil, de cada 100 empresas, 80 fecham antes dos 10 anos. E dessas 80, a grande maioria delas fecha antes dos 2 anos. Fecha antes dos 2 anos, elas não chegam a 2 anos. Não chegam a 2 anos. E as que chegam a 2 anos, elas vão passando dificuldade até elas engrenar. E por que essas empresas chegaram lá? Porque o empresário foi persistente, ele não desistiu. Ele tinha um sonho, ele tinha uma visão positiva de futuro, ele tinha um quadro pintado e ele olhava para aquele quadro e ele enxergava o que ninguém mais enxergava. Todo mundo, familiar, amigo, parente, conhecido, colaborador, todo mundo dizia: fecha, não tem mais o que fazer, para de teimar. Mas o empresário fechava os olhos, ele até pensava, dizia: eu vou fechar, não tenho mais condições, eu não aguento mais as pessoas me cobrando, eu não aguento mais essa dificuldade, eu não consigo colocar mercadoria, tá, eu vou fechar. E aí ele fechava os olhos e ele enxergava uma visão positiva de futuro. Ele enxergava aquele quadro pintado na frente dele, ele enxergava o comércio dele dando certo. Ele reunia forças e ele dizia: não, nós vamos seguir. Nós vamos insistir, nós vamos persistir, nós vamos seguir. E dá certo, e vai dar certo, e vai dar certo, e vai dar certo. E aí um dia, alguém vai dizer: como tu tivesse sorte, né? Como tu deu sorte. Como as coisas acontecem para ti, né? Não acontecem para os outros. Para mim as coisas não acontecem como as coisas acontecem para ti. Persistência. Sinceramente, de 0 a 10, dê uma nota. O quanto você tem sido persistente. O quanto você tem insistido. Qual é a tua visão positiva de futuro? O que tu pensa do teu negócio daqui a 5 anos? O que tu pensa do teu negócio daqui a 10 anos? Aonde tu acha que o teu negócio vai estar daqui a 10 anos? Como o teu negócio vai estar daqui a 10 anos? Personalidade empreendedora, persistência, não desista, insista, busque solução, não seja arrogante, peça ajuda. Primeira coisa que as pessoas dizem quando encontram um problema: eu vou fechar. Não fecha. Pede ajuda. Chama alguém que sabe mais que tu e pede ajuda.
Chama alguém que tem já vivência no assunto e pede ajuda. Contrata uma mentoria. Fazendo publicidade de graça para o Sebrae aqui. Vai no Sebrae. O Sebrae tem consultoria para qualquer situação da empresa. Está com problema financeiro? O Sebrae tem. Está com problema de gestão? O Sebrae tem. Está com problema de colaboradores? O Sebrae te ajuda. Está com problema de crédito? O Sebrae te ajuda. Então nós precisamos ter isso bem definido, bem claro. Nós precisamos estar sempre buscando ser persistentes. Comprometido. Comprometimento é uma das formas que nós temos para que a gente consiga ser persistente. Não adianta ser persistente se eu não sou, não adianta eu ser persistente se eu não sou comprometido com aquilo que eu quero fazer. Confere se está online para mim. Confere se está online. Eu preciso ser comprometido com aquilo que eu me disponho a fazer. O comprometimento, ele anda de mãos dadas com a persistência. O que é o comprometimento? Quando a pessoa abre uma empresa e diz assim, eu cansei de ser empregado. Eu cansei de ser empregado, agora eu vou ser o meu próprio patrão. Eu vou ser meu próprio patrão. Eu vou ditar o meu horário, eu vou trabalhar quando eu quiser. Acabou, filho. Acabou. Se tem essa mentalidade, acabou. Não há como a pessoa ser um empreendedor, principalmente um empreendedor de sucesso, se ele quiser ter horário, carga de horário de trabalho. Ah, eu só trabalho 8 horas por dia. Acabou. Trabalho 8 horas por dia, então vai ser funcionário, filho. Sinceramente, quer trabalhar 8 horas por dia? Consegue um emprego. Consegue um emprego, que aí trabalha 8 horas por dia tranquilamente. Quer 30 dias de férias? Consegue um emprego. Consegue um emprego porque, principalmente no início da tua empresa, não tem férias. 30 dias de férias? Cara, que loucura isso. Isso chega a ser, às vezes, até uma ofensa para o empreendedor. Dizer para o empreendedor que ele vai ficar 30 dias de férias é algo fora da realidade, é fora da casinha, é praticamente impossível. Fala isso, quando é tuas férias, fala para o empreendedor. A maioria deles vai... Férias? O que é isso? E isso eu não estou dizendo que está certo, estou dizendo que o empreendedor não pode ter férias. Não, o empreendedor deve ter férias. Agora, eu discuto, acho muito difícil que empreendedores, principalmente pequenos empreendedores, microempreendedores, eles tenham 30 dias de férias. É uma realidade que é muito difícil que seja real para esses empreendedores. Então, ele tem um comprometimento além da média. Ele é o primeiro a chegar e ele é o último a sair. Essa é a realidade do empreendedor. Ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Outra característica que o empreendedor tem que ser e saber todo o funcionamento da empresa. Ele tem que ter a noção clara de tudo que acontece, de todas as áreas da empresa, de todos os setores da empresa. Ele tem que saber como é o funcionamento. Se a empresa dele trabalha com máquinas, ele tem que ter o mínimo de noção possível acerca da manutenção da máquina. É o mínimo que se espera de um empreendedor de sucesso, que ele tenha o mínimo de conhecimento de como ele vai manutenir aquela máquina. Porque se ele começar a chamar técnicos de manutenção para apertar um parafuso de uma máquina, ele vai começar a perder dinheiro cada vez mais. Cada vez mais. Porque ninguém vai se deslocar do seu trabalho, da sua oficina, para apertar um parafuso e dizer, não vou te cobrar nada. Não.
Então descubra o básico da manutenção, aquilo que a gente chama de manutenção de primeiro escalão, quem sabe a manutenção de segundo escalão da sua máquina, se você trabalha com máquina. Isso é comprometimento, porque deu uma pane, eu vou lá e tento arrumar. Depois que eu não consigo, que eu vi, olha, isso não é para mim, aí então eu vou atrás do técnico. Aí sim, cara, eu preciso fazer essa máquina funcionar, eu preciso fazer isso dar certo. Aí eu parto para pedir ajuda para um técnico. Então, eu preciso ser comprometido com o processo. Outra característica é a informação, ser bem informado. Então, eu preciso ser bem informado. O que é ser bem informado? Qual é seu negócio? Qual é seu negócio? Você é bem informado sobre o seu negócio? Qual é seu negócio? Volto aqui para os exemplos que eu tenho dado. Roupa. Quem são teus concorrentes principais? O que os teus concorrentes estão fazendo? Teus concorrentes oferecem crédito? Teus concorrentes compram de qual fornecedor? Do mesmo fornecedor seu? Qual é teu concorrente? Como que ele tem se apresentado nas redes sociais? Que tipo de publicidade esse concorrente tem feito? Quais são as tendências do teu negócio? Em qual oportunidade você foi numa feira regional, estadual ou nacional sobre o seu negócio? Sabe que isso é uma coisa muito interessante. Agora, por algum tempo, não tenho tido a oportunidade de saber se acontece ou não. Não quero aqui dizer que deixou de acontecer ou aconteceu. Mas eu já fui em 2 oportunidades acompanhando a Associação Comercial e o Sebrae no Fórum do Empreendedor em Porto Alegre. Gratuito. Gratuito. Foi feito o convite. Vou falar sinceramente para vocês, eu não sei exatamente como que surgiu o convite, tá? Mas eu sei que eu fui. Fui também numa oportunidade na Feira Agropecuária de Alegrete, também levado pelo Sebrae. Também levado pelo Sebrae. Pelo Sebrae também eu tive a oportunidade de ir numa palestra sobre panificação em Livramento. O Sebrae nos levou lá, um acompanhamento do Sebrae. Gratuito, todas essas coisas gratuitas. Alguém diz, não, eu não vou numa feira porque é caro, mas existem várias formas e várias empresas que levam gratuitos para negócio. Por que é importante feira? Por que é importante convenção? Por que é importante congresso? Por que é importante esses eventos, esses fóruns, esses workshops que surgem sobre o seu nicho, sobre a sua área? Porque lá estão as coisas mais modernas, lá estão as novidades do mercado. E eu volto lá naquele slide. O empreendedor tem que ser bem informado. Ele tem que ser bem informado. Então eu preciso saber como é que as coisas estão acontecendo para os outros clientes. Eu preciso ser bem informado. Eu preciso ser bem informado a respeito de preços, da política de preços, principalmente da concorrência. Eu preciso estar de olho, quanto que está cobrando. Quanto que o fulano está cobrando, quanto que a loja tal está cobrando pelo mesmo produto que eu estou vendendo. Por que eu preciso saber isso? Porque quem sabe aí esteja um dos motivos que ele vende mais que você. Quem sabe? Não estou dizendo que seja, mas há uma possibilidade. E essa informação pode ser crucial. Cada vez que vai em outra cidade por algum motivo, foi numa cidade passear, ver, visitar um parente. Foi em outra cidade por uma questão de saúde, porque precisava consultar, fazer um exame. Visite empresas semelhantes à sua. Empresas do mesmo nicho. Empresas que têm o mesmo produto, empresas da mesma área de atuação,
olhe o que elas estão fazendo. E é bom nisso porque não tem o constrangimento da pessoa ficar sabendo, ele é um concorrente e está aqui olhando. Não tem esse problema porque na outra cidade ninguém te conhece. Mas pode surgir ideias. Pode surgir, olha como ele apresentou esse produto. Olha como ele colocou esse produto em destaque. Olha como eles dão ênfase para esse outro produto. Olha como as atendentes atendem. Olha a abordagem dessas atendentes. Informação. Isso é informação. E isso é informação gratuita. O tempo que você está livre na internet, pesquise sobre o seu nicho de mercado, as tendências, os eventos, as mídias, como as pessoas estão trabalhando. Seja bem informado naquilo que você trabalha. Estabeleça metas. Isso aqui é fundamental. Vai ter uma aula específica sobre estabelecimento de metas. Nós vamos tratar isso com muito carinho. Como estabelecer metas. As metas, elas precisam ser neurologicamente corretas. Nós vamos ensinar isso. Convido vocês a entrar lá na aula do YouTube, possivelmente até amanhã no meu grupo do YouTube eu vou ter uma aula sobre metas, ensinando a esmartirizar uma meta. Metas SMART. SMART é uma sigla em inglês que, traduzido para o português, é específica, mensurável, atingível, realizável e tangível. SMART. Nós aportuguesamos ela e nós trabalhamos as metas assim, SMART, essas metas SMART. Então, quando nós pegamos uma meta, nós precisamos esmartirizar essa meta. Ou seja, nós precisamos deixar a meta dentro de cada um desses quatro. Ela tem que ser específica, ela tem que ser clara, ela tem que ser tangível, ela tem que ser alcançável, realizável. Então, ela tem que estar dentro de cada um desses quadros. Então, eu vou ensinar nessa aula, é uma aula um pouco mais demorada, não posso colocá-la aqui junto, senão nós vamos sair daqui meio-dia. Eu vou sair daqui meio-dia, quem sabe você vai cortar o vídeo e não vai assistir, mas eu pelo menos vou ter que ficar aqui até o meio-dia. Então, eu vou fazer uma aula específica de como esmartirizar uma meta. Automaticamente, quando eu esmartirizo uma meta, eu preciso trabalhar um plano de ação. Eu tenho uma meta, o que eu faço com essa meta agora? Eu preciso colocá-la em prática, eu preciso fazer ela funcionar. E aí, então, nós precisamos de um plano de ação. Nós temos um plano de ação muito interessante que chama 5W2H. É uma das ferramentas de qualidade, é uma das ferramentas da gestão de qualidade. Então, nós temos a meta SMART, que é uma ferramenta de gestão de qualidade. Vamos esmartirizar essa meta. Essa meta vai ser neurologicamente correta. Por que neurologicamente correta? Porque uma meta muito louca, o cérebro não reconhece. Automaticamente o cérebro vai olhar aquilo, tá? E as áreas de associação do cérebro já vão dizer, isso aí é loucura, esse cara está variando. Esquece isso aí que não vai dar certo. Se a meta for neurologicamente correta, se o cérebro, nas áreas de associação dele, conseguir entender que é possível fazer, as informações vêm para o córtex pré-frontal, e eu vou falar muito sobre isso porque é a área do cérebro que cria o planejamento, as estratégias, essa primeira parte aqui do nosso encéfalo, ele vai criar todo o sistema de estratégia. Se ele identificar, se as áreas de associação do cérebro mandar informação de que é possível, ele vai criar um plano de ação para que seja executado essa meta. E o 5W2H, ele vai ser o meio que nós vamos colocar em prática. 5Ws também são siglas em inglês, são 5 palavras que começam com W e 2 que começam com H. Então é o que, quando, quanto, quem e quanto vai custar e como que vai ser feito. Então, vai estar lá ligado, então, a meta SMART com o 5W2H, as duas ferramentas. Se você colocar em prática isso, nada que você planeje vai deixar de dar certo.
Então, nós precisamos estabelecer metas. Estabeleça metas no seu negócio e corra atrás dessas metas, porque essas metas elas vão dar certo, elas vão se tornar reais na sua vida. Aí vem a outra questão que também está intimamente ligada com as metas, que é o planejamento e o monitoramento sistemático. Então, eu vou planejar. Uma das personalidades empreendedoras é planejar e monitorar sistematicamente. Aqui eu vou trabalhar essa frase mais especificamente. Planejar e monitorar sistematicamente. Planejar aqui eu já falei um pouquinho quando eu falei de meta. Quando eu esmartirizo uma meta, quando eu pego essa meta, vamos dizer, e eu esmartirizo ela, eu coloco ela de uma forma neurologicamente correta para que eu entenda, para que meu cérebro entenda, para que quando eu bata o olho nessa meta, eu consiga visualizar ela já realizada. Um dos exercícios que a gente faz quando trabalha em metas smarts é feche seus olhos e visualize a meta acontecendo. Visualize dando certo. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma meta de construir a minha casa até o final do ano. Ok. Feche seus olhos e visualize a sua casa construída até o final do ano. Eu não consigo visualizar. Ela não é neurologicamente correta. O seu próprio cérebro já está fazendo as contas, está fazendo o cálculo e está dizendo, olha meu filho, isso aqui é impossível. Até o final do ano falta 6 meses. É impossível, não é nem uma questão de dinheiro às vezes. É uma questão de tempo. São 6 meses, dentro desses 6 meses nós temos 3 meses de inverno, 3 meses que seriam a saída da casa, se a casa for começar do zero, nós temos que considerar o tempo de chuva, nós temos que considerar os tempos de frio, tempos que a empresa não vai poder trabalhar para construir, é impossível. Então o cérebro mesmo já vai dizer, olha, é impossível. Ah, eu quero construir a minha casa até o final de 2022. Possivelmente você vai visualizar a sua casa. Então esse é um exercício que a gente faz aí. Mas esse é o planejamento. Esmartirizar, criar um plano de ação. Monitoramento sistemático. O que é sistemático? O que são sistemas? São processos. Ou seja, eu preciso monitorar diariamente, constantemente as minhas metas, os meus planejamentos. Por quê? Porque se eu me dou conta no meio do caminho que aquilo não vai dar certo, ou se surge uma outra oportunidade, voltamos lá no primeiro slide que diz que se busca oportunidades, que o empreendedor busca oportunidades e toma iniciativa. Se no meio do caminho eu criei uma meta e no meio do caminho surgiu uma oportunidade tremenda, ótima, excelente, que vai me gerar ganhos, que vai me gerar conquistas, o que eu vou fazer? Não, eu não posso aproveitar essa oportunidade agora porque eu tenho uma meta. Eu tenho um planejamento e eu tenho que seguir esse planejamento. Negativo, filho. Esquece. Esquece a tua meta, esquece o teu planejamento e pega essa oportunidade que vai te gerar ganhos, que vai te gerar conquista, que vai te gerar renda. Pega essa oportunidade e trabalha com ela. Mas aí eu volto lá para aquela outra característica. Corra riscos calculados. Avalie muito bem. Olha, vale a pena eu abandonar isso que eu já estou fazendo para começar esse outro caminho? Vale a pena? Eu tenho plena certeza que isso aqui é o que eu quero? Eu tenho plena certeza que isso vai me dar um resultado? Isso aqui já está validado? Alguém já fez e deu certo? Se sim, deixa a tua meta e caminha pelo outro caminho. Se não, volta para a tua meta. Mas tem que estar sempre monitorando sistematicamente. Eu preciso sistematicamente estar sempre fazendo essa avaliação. Não posso simplesmente agora pegar e criar algo como sendo uma regra. Para toda regra existe uma exceção. Agora, se é regra, para que haja uma exceção, tem que ter convicção plena de que vale a pena fazer essa exceção. Então, planeje e monitore sistematicamente.
Tem network, rede de contatos, tem pessoas que mentoram, que dão ideias, que acompanham, que ajudam a ter as métricas corretas. Network hoje é extremamente importante. Eu preciso ter pessoas que me acompanhem e que me deem os feedbacks que eu preciso, que me deem as ideias, que validem a minha forma de agir e de pensar. Pessoas que não estejam lá me dizendo, quando eu faço uma pergunta, eu estou com uma ideia de fazer, de colocar calçados na minha loja de roupa. Calçados na minha loja de roupa, eu quero agregar calçados agora na minha loja de roupa. Certo? Eu estou insistindo na loja de roupa. Eu quero colocar calçados. Aí chama alguém e diz, eu quero colocar calçado. Vai lá, cara, coloca calçado, é isso aí. Não, tem colocar. Tu viu que essa sapataria ganha? Não, elas estão tudo crescendo. Mete calçado na tua loja de roupa. E aí a pessoa vai lá e vai, investe, pega um pouco o recurso que ela tem, consegue dinheiro aqui, pega dinheiro no banco, usa o limite e compra calçado. E aí não vende calçado. Por quê? Porque pediu ajuda para a pessoa, pediu conselho para a pessoa errada. Pergunta para alguém que já trabalhou com calçados. Pergunta para alguém que já trabalhou na administração de uma loja e vê se o produto é possível ou não. Faz pesquisa, pensa, busca informações, network, conversa com pessoas do negócio. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós nos relacionamos. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós nos relacionamos. Uma vez eu vi uma pessoa falar que nós estamos a 5 pessoas do presidente da República. Aí eu não gosto do Bolsonaro. Então tá. Então, 5 pessoas do presidente da República dos Estados Unidos. Estamos a 5 pessoas. É só eu conhecer uma pessoa que conheça a mãe da mulher que faz, a mãe da pessoa que faz a segurança da Casa Branca, que seja uma pessoa de confiança de um assessor direto do Biden, agora, né, já ia dizer Trump, né, mas o Biden, e que essa pessoa de confiança do Biden vá lá um dia e consiga uma audiência para que eu fale com ele, ou que eu tire uma foto com ele, ou que eu troque uma conversa com ele de 2 minutos, de 1 minuto. Então nós estamos 5 pessoas. Ah, mas isso é loucura. Eu sei que é loucura. Eu sei que é loucura. Eu sei que não vou conhecer a mãe do segurança, que é amigo direto do assessor principal do Biden, é claro. Mas para toda loucura há algumas exceções também. Mas esse outro dado que eu falei é uma realidade. Nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Quem são as pessoas que você convive? Quem são as pessoas que te aconselham? Quem são as pessoas que te dão dicas? Quem são as pessoas que te trazem ideias? Quem são as pessoas que ouvem e te conhecem? Tem uma ferramenta que a gente usa no coaching integral sistêmico que chama contágio social. É assustador quando a gente coloca essa ferramenta em prática. Contágio social. Quem são as pessoas que estão alimentando a minha mente? Que estão alimentando a minha comunicação? Nós somos a média dessas 5 pessoas. Então tenha um network bem estabelecido, tenha um network bem claro. Aqui eu tenho a última das características. Para nós encerrarmos agora, o empreendedor ele é autoconfiante. O empreendedor ele é autoconfiante. Tenha isso claro na sua mente. O empreendedor ele é autoconfiante. Ele confia em si mesmo. Esqueça a motivação. O
o empreendedor não é motivado, ele é ativado. Ele é ativado. Enquanto ele for motivado, ele vai precisar que todos os dias alguém venha lá e dê um motivo para ele fazer as coisas. Isso é motivação. Todos os dias alguém tem que me dar um motivo para me fazer as coisas. Às vezes é uma automotivação. Eu tenho que levantar de manhã e eu tenho que me explicar para mim mesmo por que eu tenho que levantar. E aí agora nós estamos no inverno e a pessoa motivada é aquela que quando toca o despertador de manhã, ela sabe que está aquele frio lá fora, ela sabe que está uma neblina assim, uma garoa, ela sabe que naquele dia o negócio não vai fluir bem porque as pessoas não vão andar na rua. E aí ela tem que pensar, eu tenho que levantar, eu não quero levantar, mas eu tenho que levantar. Por que eu tenho que levantar? Porque eu tenho que trabalhar. Por que eu tenho que trabalhar? Porque eu preciso ter dinheiro. Por que eu tenho que ter dinheiro? Porque eu preciso pagar minhas contas, porque eu preciso comprar comida. Por que eu preciso comprar comida? Porque eu preciso ter força, eu preciso me alimentar. Saco vazio não para de pé. Por que eu preciso me alimentar? Porque eu preciso ter força. Eu preciso estar com saúde. A alimentação vai me dar saúde. Para que eu preciso ter saúde? Para que eu possa trabalhar. E para que eu preciso trabalhar? Para que eu possa ter dinheiro. Mas e o que eu quero com dinheiro? Eu preciso pagar as minhas contas. Eu preciso comprar comida. Para que eu quero comprar comida? Porque eu preciso me alimentar. Para que se alimentar? Porque eu preciso de saúde. Saúde para quê? Para que eu possa trabalhar. Cíclico. Esse é o automotivado. Essa é a pessoa motivada. É alguém que tem que dizer, vamos lá, cara, levanta. O que tu está fazendo atirado? O que tu está fazendo aí desanimado? Esse é o motivado. Alguém tem que estar sempre sacudindo. É o carro velho, só anda empurrão. Andou um pouquinho, empurra. Eu tenho um assim. Eu tenho aqui em casa um carro motivado. É a minha Palio. A minha Palio, ela tem dia que ela tá a milhão. Tocou na chave, ela pega. Mas tem dia que somente se 2 ou 3 pessoas empurrarem ela, ela anda. Senão ela não anda. A gente explica para ela, ó, filha, tu tem que trabalhar. Nós temos que entregar os pães. Nós precisamos que tu te mova. Tu tem que nos levar para casa. Mas não, ela não entende. Aí a gente tem que baixar e tem que empurrar uma quadra inteira até ela se ligar e entender. Eu preciso trabalhar. É a nossa Palio. O ativado não. O ativado tocou o despertador, ele levanta, por quê? Porque ele não está nem aí pro resto das coisas, ele sabe o que ele precisa fazer, ele tem claro o que ele precisa fazer, ele sabe aonde ele quer chegar. Está chovendo lá fora, não interessa se está chovendo lá fora. Está 40 graus lá fora, não interessa que está 40 graus lá fora, eu vou cumprir o meu objetivo, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, eu sou o ativado. Ah, tem que trabalhar domingo? Trabalho. Tem que trabalhar até as 10 da noite. Eu trabalho, por quê? Porque eu sei aonde eu quero chegar. Eu sou ativado. Eu não sou motivado. Chute a motivação. Chute a motivação. Que é uma característica para ativação. Ah, eu não estou entendendo o que é ativação. Disciplina. Não entendeu ativação? Seja disciplinado. Disciplinado. Não seja o último a chegar. Não chegue atrasado nas coisas. Não chegue atrasado das coisas. Seja disciplinado. Ah, eu marquei 10 horas, esteja lá 10 horas. Não precisa estar 9h30. Mas não esteja 10h10, pelo amor de Deus, esteja 10 horas. Seja ativado. Quer que eu confesse uma coisa para vocês? Sabe aonde está meu técnico? Que deveria estar aqui hoje ganhando dinheiro para estar aqui, porque ele não ia fazer de graça, eu ia pagar ele para fazer isso. Sabe onde que ele está agora? Dormindo.
Quarta-feira ele esteve aqui, chorou, chorou, chorou as dificuldades, que não tem emprego, que deram um golpe nele, que não pagaram as contas dele, que ele não sei o quê, que se eu tivesse dado uma cesta básica para ele não ia ter o que comer, tá? E eu fiz uma oferta para ele, para que ele viesse aqui fazer a gravação, ele aceitou, tá? Que 8 horas da manhã ele estaria aqui. E aí eu entendo agora por que ele está passando essa dificuldade. Por que ele está passando essa dificuldade? Porque ele não é um empreendedor. Não é. E ele não é disciplinado e ele não é ativado, ele é motivado. Faltou alguém sacudir ele lá. Faltou eu ter ido lá às 8 da manhã e batido na porta da casa dele até ele levantar e dizer, cara, vamos lá, cara. Vamos lá, cara, é tua chance, é tua oportunidade. E ele não teve oportunidade. Agora, eu quero agradecer vocês a oportunidade que me deram de falar com vocês. Aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. E mais de uma hora. Quem acompanhou ao vivo, quem vai ouvir depois. Essa aula vai ficar gravada por 24 horas. Vai ficar nas 3 plataformas gravadas. Depois elas serão tiradas do ar e elas vão ser colocadas na plataforma da Hotmart. Clube dos Empreendedores. Academia dos Empreendedores, me perdoe. Academia dos Empreendedores. Eu estou abastecendo ainda esse canal da Hotmart. Assim que ele estiver abastecido, ele vai ser colocado à venda. A assinatura de R$ 29,90 por mês, com vários temas do empreendedorismo. Já coloquei de um protótipo, já temos 20 alunos lá, que estão recebendo em doses homeopáticas as aulas, mas acredito que conforme nós vamos abastecendo, isso vai ser colocado adiante. Agradeço a vocês, sejam empreendedores, façam as coisas acontecerem, andem em direção àquilo que é o sonho e o propósito de vocês, e nós vamos esmiuçar semana que vem, nas próximas 3 semanas. Semana que vem eu vou falar sobre 4 das características de uma forma mais específica, no outro sábado 4 das características mais específicas, e depois vou encerrar com as últimas 2, finalizando as 10 personalidades os 10 tipos de personalidade do empreendedor. Um bom dia a todos, bom trabalho e Deus abençoe todos vocês.